Olá, bem-vindos a Mercados e Negócios. A Lei Complementar 147 de 2014 entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Ela deve beneficiar cerca de 450 mil micros e pequenas empresas que faturam até 3,6 milhões de reais por ano. A lei aumentou também o número de atividades beneficiadas e diminuiu a burocracia para abrir e fechar uma empresa. Para conversar com a gente sobre os efeitos dessa lei e como ela vai ajudar as micro e pequenas empresas, está aqui a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Cristina Langoni. Dona Cristina, obrigado por sua presença em Mercados e Negócios. Eu que agradeço a oportunidade do Conselho poder se manifestar a respeito dessas alterações. Essa lei é tão simples assim mesmo, beneficia tanta gente? Olha, como marketing excelente, né? A Lei Complementar 147, ela veio como a universalização do Simples Nacional, indicando que agora todo mundo pode optar pelo Simples Nacional. E não é bem assim. Poder, a maioria pode, mas é preciso fazer contas para que você veja se é mesmo vantajoso ou não. Para algumas atividades, não há vantagem em relação à forma que vem sendo tributada hoje. Como é que o empresário vai verificar isso, se é vantagem ou se não é vantagem? Bom, o ideal é que ele procure um profissional da contabilidade que vai fazer simulações. Nós temos hoje no site, tem vários, mas no site do Sebrae, por exemplo, tem um simulador que dá para fazer essas simulações. Só que às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, das questões tributárias, porque não é apenas um motivo que vai fazer com que ele não deva optar, mas às vezes tem algumas outras consequências junto e que ele precisaria de uma informação um pouco mais técnica. Ele pode sim fazer a simulação, mas o ideal é que procure um profissional da contabilidade para que ajude na melhor decisão, apresentando as informações. O que ele deve observar? O que o empresário deve observar para saber se vale a pena ou se não vale a pena? Só o valor da alíquota, quanto ele pagava antes e quanto ele vai pagar? Não, na verdade, algumas atividades, elas estão inseridas em anexos, nas tabelas, em que, por exemplo, a contribuição patronal previdenciária, ela está fora da alíquota do Simples. Então, vai depender muito do volume de folha de pagamento, do percentual de participação da folha de pagamento em relação ao faturamento bruto da empresa. Então, tem o chamado fator R, que é preciso calcular para saber se vale a pena. Tem determinadas empresas que só se ela atingir um determinado percentual de faturamento que vai ser vantajoso. Caso contrário, não é vantajoso. Não quer dizer que o super simples não é tão simples assim? Não é tão simples e muito pelo contrário, tem algumas situações que precisam ser muito bem analisadas para evitar que a empresa pague a mais ou a menos. Nós temos, por exemplo, atividades em que, dependendo do tipo de serviço prestado, vai estar numa tabela, dependendo vai estar em outra. Um exemplo claro disso é que agora, a partir da Lei Complementar 147, foi possível as farmácias de manipulação participarem do Simples Nacional, Sendo que, se for aquele produto pronto que a farmácia já confecciona normalmente e põe na prateleira para ser vendida, essa vai ser tributada numa tabela. Se for aquela em que a gente chega com uma receita para ser manipulada, esse faturamento é tributado em outra tabela. Então tem que haver essa segmentação e, se não for muito bem feito, o empresário pode pagar tributo a mais ou tributo a menos. Quer dizer, esse é um problema, O empresário, na verdade, ele é o recolhedor do imposto que o cidadão comum deve ao governo. E quando ele faz algum erro, é ele que paga por esse erro. Sim, porque, na verdade, foi um erro de aplicação de alíquota. Então, ele, consequentemente, é quem tem que arcar com isso, E aí podem trazer consequências, como multas, se ele passar por uma fiscalização, ele pode ter problemas, porque aí os últimos 5 anos vão ser verificados. Não nesse caso específico que eu disse, porque é a partir de 2015 apenas que essas farmácias de manipulação estão integradas ao Simples Nacional.
Então, dona Cristina, o que é efetivamente essa universalização de impostos? É só pagar num boleto só? É só isso, na verdade? Quer dizer, pegaram 8 impostos, segundo eu li, e botaram em um único boleto. Quer dizer, se você pagar 8 boletos, você só paga um. É só isso? Olha só, o que eles chamam de universalização do Simples Nacional seria o fato de quase todas as atividades, né, porque não são todas, poderem optar por esse regime de tributação simplificada. E a simplificação é o fato de vários tributos estarem inseridos numa única alíquota. Quer dizer, então, em vez de eu sair pagando um monte de boletozinhos, eu vou pagar um boleto só. Isso. O que a senhora está dizendo é o seguinte: apesar de eu pagar um boleto só, não quer dizer que eu vou pagar menos em dinheiro. Eu posso pagar num boleto só mais do que eu pagava num monte de boletozinhos. Sim, por isso que não dá para dizer que é viável para todo mundo. Claro, quem está no comércio, na indústria e até a tabela 3 é viável. Por quê? Porque a contribuição patronal, ela está inserida nas alíquotas, né? Então, comércio, indústria e serviço, que é o anexo 1, 2 e 3, esse aí com certeza, para a maioria dos casos, é vantajoso, sim, a opção. Agora, a partir do anexo 4, 5 e 6, né? Por exemplo, os advogados que brindaram tanto, né, a sua inserção no Simples Nacional, mas tem que fazer conta, porque a contribuição patronal, ela está fora. Então, esse é um caso que vai depender do fator R, que é a proporção da folha de pagamento com o faturamento bruto da empresa. Eu vou pedir licença à senhora para fazer um breve intervalo. Na volta, a gente volta conversando sobre essas atividades que foram inseridas aí no Super Simples ou universalização do Simples Nacional. Tá ok? Mercados e Negócios volta dentro de instantes. Todas essas alíquotas, todas essas tabelas, você encontra aqui no nosso site, gvnews.tv.br, e aí você pode consultar se a sua atividade, se a sua empresa está inserida e qual o valor da alíquota que você deve pagar. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, Cristina Langoni. Nós estamos conversando sobre uma medida que beneficia, ou pode beneficiar, 97% das empresas brasileiras, que, segundo o governo, são micros e pequenas. Dona Cristina, a gente terminou o último bloco falando das empresas, quem realmente vai poder participar, quais são as atividades, tá? Porque muitas atividades andaram brigando, muitos, ela citou os advogados, que puxaram essa coisa, comemoraram muito a chegada do Super Simples, e a senhora está alertando que é preciso cuidado. Não é só porque tem o nome de Super Simples, não é só porque se chama Simples, não é só porque é a universalização dos impostos, que isso é bom. Isso é bom marketing, mas não quer dizer que é bom para o empresário. Com certeza. Quem efetivamente, que atividades, pode dizer assim, opa, eu ganhei, e que atividades a senhora recomenda a cautela? Olha, muitas atividades vai valer a pena. Por exemplo, fisioterapia, está no anexo 3, com certeza vai valer a pena. O comércio atacadista de refrigerantes, né? A indústria de refrigerantes, que é tabela 1 e 2, né? Agora nós temos os advogados que estão na tabela 4. Então, esses têm que fazer conta, né? Nós temos a parte de produção intelectual, e aí entraram as profissões regulamentadas. Então, o médico, o dentista, né? O psicólogo, consultoria, auditoria, perícia, tudo isso agora pode. Mas para saber se vale a pena ou não, precisa fazer contas do que ela paga hoje para o que ela passaria a pagar se optasse pelo Simples Nacional. Isso só vai valer a partir de 2015, né? Porque algumas coisas já estão em vigor, mas essas atividades somente a partir de 2015. E principalmente a questão dos advogados, por exemplo, e até mesmo do anexo 6. Tem muita gente que já paga o ISS fixo.
Então, tem que fazer conta por isso, porque dentro da tabela do Simples, você tem 20 faixas e esse ISS vai de 2% a 5%. Então, se você paga hoje um ISS menor do que 2%, por aí já começa a primeira conta para saber se vale a pena ou não optar, né, pelo Simples Nacional. Porque é interessante, né? A gente que é empresário, normalmente eu também sou um pequeno empresário, a gente fica rezando para poder se livrar daquela contabilidade toda, porque nem todo mundo usa contador, nem todo mundo tem um contador que faz aquela contabilidade. Normalmente a gente vai lá e paga. Quer dizer, um Simples, para a gente, é assim, opa, vou pagar num boleto só, a gente já sai comemorando. Só o fato de só pagar um boleto já comemora, porque a sopa de letrinhas do país para impostos é absurda. Quer dizer, a senhora está dizendo o seguinte, olha, não comemore tanto assim, não fique tão animado assim, porque você pode acabar se dando mal. Agora, a pergunta que eu faço à senhora, só o fato de eu pagar num boleto só já não vale a pena, já não seria importante? Não necessariamente, porque financeiramente pode não ser viável. Você vai pagar mais imposto, né? Se a gente já diz que a carga tributária é alta no país, e você vai pagar ainda fora daquilo que você poderia, não é isso que vai simplificar. Na verdade, o que acontece? Há um grande mito aí de que a empresa do Simples ou a pequena empresa, ela não precisa ter a sua contabilidade. Na verdade, isso é um mito. Nós temos que desmitificar isso, né? A empresa, qualquer empresa, ela precisa ter. E quando você fala em Simples Nacional, apesar de ser simples, mas tem toda uma segregação de receitas para que você não seja tributado de forma indevida. Então, se você comercializa produtos, por exemplo, que tem substituição tributária, né? Então, essa receita ela tem que ser separada na hora da informação no programa gerador do DAS, porque senão você vai pagar tributo sobre tributo, você já pagou e vai ser tributado novamente. Então, o Simples é o nome, a simplificação em termos de alíquotas. Vários impostos, né, foram colocados numa única alíquota. E o governo faz a separação para os seus entes federados. Mas, na verdade, você tem uma série de nuances que precisam ser observadas e que, se a pessoa sem conhecimento técnico, ela pode realmente se prejudicar, porque ela vai pagar mais do que ela deve. A senhora tem algum exemplo dessa bitributação que a senhora falou, de pagar 2 vezes o mesmo imposto? O caso das mercadorias com substituição tributária, o imposto, na verdade, você já paga. Quando você compra, já está incluído no preço o valor do imposto. Então, essa venda desse produto, ela é separada na hora da informação do faturamento da empresa, para que você não seja tributado de novo sobre o ICMS, por exemplo, que já foi pago lá na origem. Quando você comprou, você já pagou. Então, por exemplo, eu sou um pequeno empresário de papelaria. Vou dar um exemplo de papelaria. Eu comprei um papel Chamex, por exemplo, lá numa outra empresa. Eu não vou comprar 50 mil, vou comprar 10, vou lá na outra empresa e compro esse papel Chamex. Quando eu vendo esse papel Chamex, eu tenho que separar o que eu já paguei, porque eu já comprei do outro comerciante, ou eu tenho que pagar do mesmo jeito? Não é esse caso. É porque tem alguns produtos, alguns bastantes, né, muitos, que eles têm essa característica de substituição tributária. Lá na fonte, quando a indústria vende, né, você já vem carregado com o imposto. Tem várias formas de cálculo disso, é complexo, não daria para a gente falar aqui. Imposto no Brasil imposto e complexo no Brasil são sinônimos. Isso, mas você já está pagando. Então, é quando você compra da indústria ou de um atacadista, que ele já vem com esse imposto pago. Agora, se eu vou ali no varejo comprar, não. Aí aquele lá que está no varejo, ele deve ter comprado de uma indústria, aí é para ele isso. Para você que está comprando de varejo e para varejo, não tem essa situação. Essa situação. A senhora tocou num assunto aí agora que é muito debatido no país, né? Carga tributária. Quer dizer, o imposto no Brasil é complexo, todo mundo reclama. Como é que está essa situação do ponto de vista de vocês, que é a senhora do Conselho? Como é que os contadores veem isso? Qual é a posição dos contadores? Vocês querem a simplificação também? Ou quanto mais complicado, melhor para vocês? Bom, se eu for falar do ponto de vista profissional, eu não quero simplificação nenhuma, né? Porque isso é demanda de trabalho. E é realmente complexo. Eu diria a você hoje que um profissional da contabilidade, ele tem que se especializar. O cara tem que ser muito bom em Simples Nacional,
e atuar com o Simples Nacional. Difícil hoje você atuar com as várias formas de tributação. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. São tantas as características de cada tipo de tributo. Vamos pegar um só, o ICMS. Fora do Simples Nacional, quando você pega o ICMS, ele é um tributo que tem tantas características, cada situação é uma tributação de uma forma diferente, né? Então, se a pessoa não estudar e não souber muito sobre isso e acompanhar, porque as mudanças são muito grandes. As mudanças, hoje a única certeza que nós temos é que a mudança vai acontecer de forma mais rápida, né? Cada vez mais. Então as mudanças são muitas e acompanhar todas essas mudanças demanda muito tempo de educação continuada. E essa é uma característica hoje da profissão. Mas para nós profissionais, quanto mais complexo melhor, porque tem mercado, né? Mas realmente é muito complicado e podemos errar, né? Podemos errar pelo fato dessa complexidade. Quer dizer, a partir de 1º de janeiro teremos mais um problema, porque algumas empresas agora, eu acredito que muitas empresas, sem falar com os contadores, estão aderindo ao Simples. A ideia inicial é que eles devem aderir, né? Na empolgação, né? Devem aderir, mas não faça isso sem, ou fazendo uma simulação por conta própria, ou buscando, com certeza, o aconselhamento técnico de um profissional que possa melhor orientá-lo. Se eu aderir no dia 1º de janeiro, eu posso desaderir? Ou eu já avisei a Receita que eu entrei no Super Simples e vou ter que carregar isso durante todo o ano de 2015? A partir do momento que você faz a opção, o motivo para você baixar dessa opção teria que ser analisado, né? Claro que tem possibilidades, mas você já fez a primeira parte, então você já fez todo aquele processo, então você perdeu tempo aí, na verdade, né? E pode estar perdendo dinheiro também com isso. Isso aqui, o processo não é simples, não é só chegar e dizer assim, eu quero ir para o Super Simples. Ou não, inclusive agora é um agendamento com a Receita, tem que ser feito esse agendamento já com a Receita para que você possa, para as novas atividades, né? Para que você possa fazer a opção a partir de 1º de janeiro de 2015. Algumas alterações do Simples Nacional, elas só vão acontecer em 2016, porque dependem de regulamentação que estão aí a caminho, mas com relação à opção para as novas atividades, a partir de janeiro de 2016. 2015, quer dizer, tem que avisar a Receita até o final desse ano, até o final de 2014. Quer dizer, a opção tem que ser feita ainda este ano. Isso. Fazer esse agendamento para a opção que vai se dar a partir de janeiro. Quem não fizer só vai poder ser beneficiado se tiver vantagens a partir de 2016. Então tem aí esse 1 mês e meio mais ou menos para as empresas de modo geral correrem aos seus contadores ou fazerem simulações para decidir se vão ou não para o Simples a partir de 2015. Quer dizer, o prazo está se encerrando. Isso. Quer dizer, dentro dessa perspectiva aí de 450 mil empresas, como o brasileiro, de modo geral, deixa tudo para a última hora, nós teremos um mês de dezembro bastante agitado. Bastante. E considerando que o mês de dezembro ele é muito curto, né? Porque ele passa rápido demais por conta das festas natalinas, então esse tempo diminui bastante, né? Bastante. Então, para a gente arredondar nossa conversa aqui, a partir de 1º de janeiro de 2015, há a possibilidade das empresas que faturam até 3,6 milhões de reais por ano e algumas atividades novas que foram incluídas pela Lei Complementar 147, de aderirem ao Super Simples, entre aspas, de universalização do pagamento de impostos. Quer dizer, isso está colocado. Quer dizer, é inevitável, já é uma lei, está aí. Quer dizer, a senhora está orientando que antes de fazer essa opção, as pessoas devem procurar um contador ou devem fazer as simulações nos sites devidos para saber se vale a pena ou não. O nome simples não quer dizer que seja bom, é só simples. É simples. Mas pode se tornar muito caro. Pode, se não fizer um planejamento, sim. Dona Cristina Langoni, muito obrigado pela sua participação aqui em Mercados e Negócios. Eu gostaria de convidar o Conselho Regional de Contabilidade para voltar outras vezes para orientar nossos telespectadores, muitos empresários que estão aí assistindo o programa, para que eles fiquem atentos a essas mudanças da legislação. Quer dizer, carga tributária no Brasil não vai mudar tão cedo, seria um sonho da gente, mas não vai mudar. E é bom que a gente fique sempre orientando os empresários para que eles não cometam erros, porque erros, em se tratando de tributação no Brasil, custa muito caro. Né? Com certeza. Nós agradecemos, né, essa participação e estamos à disposição, sempre que preciso, estaremos aqui para esclarecer as dúvidas, né, dos seus ouvintes e
trazer as informações pertinentes, principalmente à área contábil e especificamente à área tributária. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. E você fique sabendo, eu já informei no intervalo do primeiro bloco, que todas essas informações sobre tabelas, códigos, vantagens e desvantagens, você vai poder acessar através do nosso site gvnews.tv.br e acessar os links devidos do SEBRAE, do Conselho Regional de Contabilidade e das empresas, da Receita e das empresas que estão passando informações nesse momento de decisão aí para o empresariado nacional. Muito obrigado por assistir Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. A gente se vê na próxima semana.